último dia chegámos a Elvas, descobrimos sabores únicos do Alentejo, ficámos alojados num hotel histórico e provámos a famosa sericaia com ameixa de Elvas. Mas isto foi só o começo, porque hoje a aventura continua. O dia começou tranquilo com um pequeno almoço simples. Pão alentejano, queijos, compotas, ovos mexidos e um café forte que desperta qualquer pessoa. Mas amanhã trouxe também uma surpresa. Recebi uma mensagem de um bom amigo que estava de férias em Sevilha e que decidiu ligar-me para nos encontrarmos para almoçar em Badajoz. Antes de atravessarmos a fronteira, havia um lugar obrigatório a visitar. Estamos aqui no Forte de Santa Luzia, que foi construído no século XVII, logo após a restauração da independência. Este forte era uma das joias militares da cidade de Elvas e tinha como objetivo defender a cidade de todos os ataques vindos de Espanha. Construído no século XVII, foi peça-chave na defesa de Portugal contra a Espanha. Mais um exemplo notável da arquitetura militar do século XVII, que recorda o papel estratégico desta cidade na defesa de Portugal. Seguimos viagem até Badajoz. Em apenas 15 minutos de carro atravessamos a fronteira e chegamos à Espanha. Em tão poucos quilómetros, tudo muda. As cores, os sons, até o cheiro do ar. Bem-vindos a Badajoz, uma cidade vizinha de Elvas, tantas vezes ligada pela história, ora como adversária, ora como parceira. Hoje são irmãs ligadas pela história, pela cultura e até pelo apetite. Olá, estamos aqui em Badajoz. Badajoz é uma cidade irmã de Elvas, a cerca de entre 10 a 15 km de Elvas. E agora vamos explorar um bocadinho a cidade de Badajoz e vamos encontrar uns amigos para almoçar aqui. Entre a Alcazaba, que é a maior fortificação árabe da Península Ibérica, e as suas ruas cheias de vida, Badajoz convida-nos a abrandar o passo e simplesmente desfrutar. E foi isso mesmo que fizemos. Sim. Aonde? Podemos continuar por este virar à esquerda. Não queres? As ruas muito estreitinhas. E agora estamos a ir para a Praça de Espanha. Aqui. E agora vamos encontrar um sítio para comer. Falaram-nos num sítio de El Pepe, um senhor conhecido que falámos agora na rua, era português e que morava aqui, falou-nos num sítio que é o El Pepe, e disse que se comia muito bem. Vamos lá ver. Já estamos a chegar à Praça de Espanha e temos também aqui a Catedral. No centro ergue-se a Catedral de San Juan Batista. Mas as viagens não são só monumentos, são também encontros. Reencontramos amigos e partilhamos um almoço. Nada de melhor do que partilhar a mesa e o momento. Pedimos várias tapas e os refrescos locais. Uma mesa cheia de sabores num encontro inesperado que deu ainda mais sabor à viagem.
Depois do almoço, ainda demos um passeio pelas ruas antigas. O sol estava quente e as ruas estavam vazias. Aqui, nesta zona, o calor é forte e as pessoas, depois do almoço, vão dormir a siesta. Encontrar um local onde servissem um café a esta hora não foi fácil. A Alcazaba de Badajoz, uma fortificação islâmica do século IX, é hoje um dos maiores conjuntos de arquitetura militar muçulmana em Espanha. Do alto, a vista sobre o rio Guadiana e sobre a cidade é impressionante. Entre ruas estreitas, praças coloridas e edifícios históricos, Badajoz mostra uma mistura de tradições e modernidade. Descendo da Alcazaba, chegamos à Plaza Alta, um dos lugares mais vibrantes de Badajoz. Enquanto passeávamos nas muralhas da Alcazaba, algo de insólito aconteceu. A sério? Cena. Acabou de haver aqui uma derrocada, caiu qualquer coisa. Mas caiu, estavam a partir ou caiu? A parede caiu, tombou, tocada. Nós não é? vimos, até nem assustámos. Estava aqui, aqui a parte tem um buraco, foi ali, caiu para a frente. Nossa, olha. Será que isto é? É que se calhar nem Isto é todas as seguro? partes estão conservadas. Não é? Se calhar há paredes que estão assim, mais perigosas. Ainda é perigoso. Tu viste mesmo a cair? Acabou de cair ali uma parede, uma derrocada, século XVI. Vamos? A imponente Puerta de Palmas, construída no século XVI. Durante séculos, foi a porta principal da cidade amuralhada. Símbolo de poder e prosperidade, as suas duas torres circulares guardavam o acesso à ponte sobre o Guadiana e eram também o primeiro e o último ponto visto por quem chegava ou partia de Badajoz. E assim terminou o nosso passeio por Badajoz. Entre muralhas, sabores e memórias, voltámos a Elvas no final da tarde. Depois de um dia de muito sol e calor, viemos relaxar um bocadinho para a piscina. Em Elvas, a tarde foi de descanso. Um mergulho refrescante na piscina do Hotel de São João de Deus foi a pausa perfeita depois de uma manhã intensa. Viajar também é isto, encontrar tempo para relaxar e absorver tudo o que já vivemos. Conseguir lugar num restaurante para jantar não foi fácil, mas tivemos sorte. Fomos os últimos a conseguir mesa. E foi uma recompensa deliciosa. Pratos alentejanos cheios de sabor, partilhados num ambiente descontraído entre viajantes e locais. Aqueles momentos que ficam gravados na memória não só pelo que se come, mas pela experiência de estar ali.
O dia terminou de forma inesperada. No regresso ao hotel, alguns hóspedes juntaram-se na esplanada do hotel com algumas guitarras e improvisaram uma jam session. Música, covers, alegria, boa disposição. Pequenos momentos de partilha que transformaram uma noite comum numa recordação especial. O último dia foi dedicado a conhecer Elvas em detalhe, uma cidade que não se descobre de passagem. É preciso tempo. Elvas é uma cidade de 3 muralhas que foram sendo construídas à medida que a cidade crescia. A primeira, a mais interior, é uma muralha islâmica. Depois temos uma intermédia, que é a muralha medieval. E esta muralha, a mais exterior, que é uma muralha com baluartes, também chamada de muralha seiscentista, porque foi construída no século XVII. São 3 linhas defensivas. Juntas, fazem de Elvas a maior fortificação abaluartada do mundo. Mas Elvas não é apenas pedra e pólvora. É uma cidade que cresceu no cruzamento de culturas, junto à fronteira com Espanha e que guarda mais de 3.000 anos de história. É impossível falar de Elvas sem mencionar o seu imponente aqueduto da Amoreira. Construído entre os séculos XVI e XVII, ergue-se com mais de 7 km de extensão e arcos que chegam a 30 metros de altura. A sua função era vital: abastecer a cidade de água a partir do aqueduto da Amoreira. Percorremos as ruas de Elvas. Voltámos a visitar a Praça da República, o coração da cidade. Na entrada da praça encontra-se a Porta de Santiago, que pertence à Segunda Muralha. A antiga Sé Catedral ou a Igreja de Nossa Senhora da Assunção, construída no século XVI, no período manuelino. Considerada o primeiro protótipo de igreja fachada-torre, cuja solução foi usada posteriormente em Goa e noutras igrejas. À frente da Igreja das Dominicanas temos o Pelourinho Quinhentista e a Porta do Templo, que é a entrada para o bairro de Alcáçova. Passámos por ruas estreitas e cheias de história. Agora vamos percorrer a Rua das Beatas, uma das ruas que melhor manteve a traça islâmica. A Rua das Beatas é uma das ruas mais pitorescas de Elvas. No fim da Rua das Beatas, viramos à direita e temos a Rua das Flores. Que porta era esta? Uma rua muito estreita que nos leva até à Porta do Miradeiro. Estamos aqui no Castelo de Elvas. Na parte mais elevada da cidade fica o Castelo de Elvas. Uma fortificação islâmica construída no século XIII e XIV. Agora vamos ali visitar o Forte da Graça. Forte da Graça, uma das mais impressionantes fortificações abaluartadas da Europa. Este forte é uma obra da engenharia militar. A sua forma geométrica foi feita para resistir a vários ataques de canhões e, na verdade, já resistiu a várias tentativas de invasão.
construído no século XVIII, dominava toda a região a partir da Colina da Graça. Dizia-se que era praticamente inexpugnável. E olhando do céu percebemos porquê. Um labirinto de muralhas, baluartes e fossos, concebido para resistir ao inimigo e proteger a fronteira. De Eldas a Badajoz, entre muralhas, fortalezas, sabores e encontros inesperados, esta viagem mostrou-nos como a fronteira é um lugar de encontros, de culturas, de história, de pessoas. E, em cada muralha, em cada torre, em cada pedra, Eldas conta-nos histórias de batalhas, resistência e identidade. Regressámos a Lisboa com a certeza de que Elvas é muito mais do que a maior cidade fortificada do mundo. É um lugar onde o passado e o presente se encontram e nos convidam a voltar. Obrigado por nos acompanharem nesta aventura. Não se esqueçam de deixar um like e subscrever o canal. Partilhem este vídeo e até à próxima viagem.